Nas últimas semanas nós tivemos bastante novidades aí sobre Hajime no Ippo. Uma delas fala, né, sobre o possível retorno da obra no próximo mês e muitas delas com relação ao próprio estado de saúde do Murikawa. Então vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de Hajime no Ippo pra vocês. Pra quem acompanha aqui o nosso canal, principalmente a aba de posts de comunidade aqui do YouTube, sabe muito bem, cara, que a obra, né, Hajime no Ippo, já tem uma previsão de retorno aí próximo mês de maio. Inclusive eu tinha até comentado naquele outro vídeo lá que eu fiz sobre o maior defeito de Hajime no Ippo. Você não viu ainda? Ó, vou deixar o link aqui pra você ver. Eu até comentava que possivelmente a gente teria alguma coisa ali na segunda ou terceira semana de maio. E olha só, galera, eu acertei, mano. De acordo com a Weekly Shonen Magazine, a gente provavelmente vai ter um retorno, né, da publicação de Hajime no Ippo lá no dia 20 de maio. E o que isso representa para nós, os fãs? Na própria nota que saiu, né, que foi a própria Weekly Shonen Magazine que lançou, ou a WSM, se você preferir assim, eles falam que, por conta da saúde do Murikawa, a obra acabou entrando em um ato indeterminado, né, sem volta de retorno, e de acordo com o que eles tinham meio que programado, né, consultando diretamente o Murikawa, ali os médicos, vendo tudo mais, que possivelmente a obra voltará no dia 20 de maio. Lembrando, galera, que lá no início do mês, né, no início de abril, o próprio Murikawa já havia soltado uma nota que acabou assustando todo mundo, né, falando que ele tinha sido hospitalizado, que ele ia precisar fazer uma cirurgia e que a obra voltaria a ser serializada ali em um mês. Ou seja, ele fez ali uma previsão, né, do que seria mais ou menos ali o retorno da obra. Lembrando, né, que normalmente quando se entrega o material para a editora, o autor ele tem que entregar 2 semanas antes da publicação. Então, por exemplo, se vai ser publicado no dia 20, o Murikawa tem que entregar todo o material até o dia 6, o que bate mais ou menos ali com a previsão que ele estava tendo, né, de retorno da sua obra, de voltar a desenhar e tudo mais. Lembrando também, pessoal, que antes do Murikawa cravar, né, essa notícia pra gente e mostrar que estava acontecendo, ele já estava ali 3 semanas sem publicar nada de Hajime no Ippo, né? Então quando veio essa nota a gente acabou ficando assustado. Eu vi muita gente, né, assim como eu, torcendo para que a recuperação dele fosse o mais, não breve, né, mas a melhor possível, para que ele voltasse com 100% da sua energia e tudo mais. E eu acho que essas boas vibrações, boas orações, ou qualquer tipo de fé que você tem e ajudou de alguma forma mandando boas energias para o Murikawa, realmente foram bem-vindas, porque de acordo com ele mesmo, 5 dias depois da sua internação, né, da sua cirurgia, ele já teve alta do hospital, o que mostrou que ele estava realmente com uma recuperação muito boa. E nesse meio tempo aí, entre a sua recuperação e até a volta da serialização, a gente tem visto muitas coisas, né? Principalmente o Murikawa ali comentando bastante nas suas redes sociais e tudo mais, principalmente no X, né? Que se você usa o Twitter, o X, sei lá, acompanha o Murikawa, cara, porque ele sempre posta bastante coisa do seu dia a dia, das coisas que ele assiste, do que ele tá fazendo, dos bonecos que ele monta. E mais recentemente, cara, isso foi na verdade no dia 26 de abril, que inclusive foi o meu aniversário, o Murikawa acabou soltando ali mais um spoiler, né, do que pode vir ser o próximo capítulo de Hajime no Ippo. E dentro desse spoiler, galera, ele acabou dando uma pequena reflexão mesmo sobre esse período de hiato forçado que ele passou, né? Lembrando, se a gente for parar, ele já tá mais ou menos 1 mês e meio ali pausado, tipo, não podendo fazer nada, então a mente dele deve estar a mil, pensando várias coisas e tal. E com esse spoiler que ele lançou, a gente acabou vendo que ele realmente já voltou a desenhar, ou pelo menos voltou até ali os traços, né? Voltou a ter esse treino mesmo. Aliás, vamos para as próprias falas do Murikawa, porque ele postou e resume bastante do que a gente tá falando aqui, quer ver, ó? Onde ele começa falando o seguinte: Shikoshi Zutsu Daga. Zoeira, galera, é claro que eu não vou ler japonês. Bota a tradução aí. Estou fazendo o traçado com penas aos poucos. Como nunca fiquei tão afastado dos originais por 40 anos, estou preocupado. Então é um traçado no espírito da reabilitação, mas sinto que as linhas estão ficando melhores. Não tem como melhorar se não desenhar todo dia. É verdade que agora na primavera a condição do papel de rascunho e da tinta está boa, mas acho que é porque consigo dedicar tempo a cada página. O início e o fim das linhas, os rabos de andorinha
estão saindo bem porque consigo traçá-los com cuidado, linha por linha, e até as linhas finas consigo fazer com uma pena G, sem depender da pena redonda. Se eu não for engolido pelo ritmo da serialização semanal, vira uma batalha contra o tempo, e de novo as linhas voltam a ficar ásperas e grosseiras outra vez. Se estiver dentro do limite aceitável como estilo, isso também é bom. O descanso me faz perceber várias coisas. E vendo essas palavras, né, de reflexão do próprio Murikawa com relação ao seu trabalho, né, ao tempo que ele consegue se dedicar mais a cada página, melhorar seu traçado, né, fazer aquelas linhas bem fininhas que são bem difíceis e tal, ainda mais com bico de pena. Inclusive acho que eu tenho um aqui, deixa eu ver se tá aqui. Achei meus bicos de pena, mano. Olha aqui, galera, falei que eu sabia que eu tinha, tá vendo? Os bicos de pena. Esse aqui, inclusive, tá vendo? É ponta G, tá vendo? Que é o mesmo que o Murikawa tá. Ó, até um pelinho aqui de gato. Que faz muito tempo que eu não uso. Olha, tá vendo? Ela é bem gastona. Eu usava bastante isso aqui também, a ponta G, ó. Tá vendo? Tá bem gasta. Tinha umas aqui que eu usava tanto, até separei aqui. Tá vendo? Não sei se vai dar pra focar bem. Olha, tá até torto de tanto que eu usava, cara, isso aqui. Aí eu usava bastante essa daqui também, que é fininha. Tá vendo? Tá bem gasta, não sei se vai dar pra ver direito. Tá bem gastinha. E essa daqui também, ó. Fora essas daqui que eu não usava, porque eu achava elas muito grossas, né? Que é da 1 a 4. Voltando pro vídeo. E com essa reflexão, né, a gente consegue perceber que realmente o Murikawa tá tendo mais tempo hábil para se dedicar às páginas de Hajime no Ippo, para fazer um trabalho mais detalhado, né, com mais calma. E ele até mesmo fala, né, que essa questão de você ser pressionado, né, no tempo do semanal, realmente às vezes atrapalha um pouco ele ali no seu dia a dia. Então eu vejo de duas formas, né? Ou ele tá usando esse tempo extra, sabe, para ter mais controle de traço mesmo, né, controle de detalhes sobre a sua obra, para fazer de uma forma mais saudável, mais tranquila, né? E ele vê que isso realmente ajuda, ele pode estar meio que adiantando alguns trabalhos. Ele pode estar ali produzindo o capítulo 1516, de repente já adiantando o 17, fazendo o rascunho do 18, para que quando ele volte ao ritmo da serialização semanal, ele realmente possa se dedicar mais aos traços, à arte, sabe? Ele possa refinar melhor a sua obra-prima, né, que é Hajime no Ippo. E isso acaba não só deixando ele feliz, como a gente também, né, galera? Porque a gente vai receber um material que já é muito bom e agora com os traços mais refinados, com mais detalhe, mais amor e mais empenho do próprio Murikawa. Lembrando, né, galera, que o Murikawa, ele já tem 60 anos de idade. Então, ele fazendo as coisas com mais calma, com mais dedicação, parece que ele meio que trata também com um pouco de mais amor, sabe? Com o seu próprio trabalho. E a gente vai perceber isso, eu tenho certeza, nos próximos capítulos de Hajime no Ippo. Uma possibilidade, né, que seria a segunda, que também me veio à mente, é que quando ele perceber, sabe, que ele tem um tempo mais hábil, tem mais tempo para se dedicar à sua obra, ele pense em tornar Hajime no Ippo, que é uma série atualmente semanal, em uma série mensal, por exemplo, onde a gente pode ter ali um capítulo por mês, né, que é isso que significa mensal, ou até mesmo quinzenal, sabe, onde a gente tem um capítulo a cada 2 semanas, e aí ele mantém esse ritmo, sabe, de mangás com 20 páginas mais ou menos, lançando a cada 15 dias, ou se tornar, né, ali uma obra mensal, ele lançar um capítulo só com 45 páginas. Mas isso é só especulação, galera, porque o Murikawa já tá há 37 anos, na verdade quase, né, 37 anos serializando Hajime no Ippo semanalmente, então eu tenho certeza que ele vai dar um jeito de continuar essa obra do jeito que tá, dentro das medidas possíveis. Isso pode, claro, né, manter que a gente tenha mais capítulos curtos de 6, 8 páginas, mas quando tiver ali as pausas, onde ele possa respirar, a gente vai voltar a ter capítulos muito bons, né, com 18, 17 páginas e tudo mais. Isso também pode significar mais especulação, né, claro, que ele tenha de repente ali umas pausas para lançar suas obras, sabe, lançar em vez de 4, 5 capítulos no mês, lança 3, tira uma folga, lança mais 3, tira outra folga, e assim ele faz com que sua obra mantenha um nível de qualidade melhor do que a gente já está acostumado, né, mas que agrade a ele também, e ele possa também descansar e pensar melhor e refletir para assim encaminhar Hajime no Ippo ao seu final. Eu me chamo Vinícius Silva, te vejo no próximo vídeo, abraço!